Olá, estudantes do curso da Pedagogia. Eu sou a professora Adriana de Almeida, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora da disciplina Sociologia da Educação. Na semana que vem, faremos a nossa P1 de forma excepcional, devido ao contexto de isolamento que estamos vivendo. Certamente vocês já tiveram ou ainda terão, com os mediadores presenciais, um momento de aprofundamento dos conteúdos. E eu farei uma breve discussão de alguns elementos essenciais das aulas 1 a 6, que é o conteúdo da nossa AP1. A AP1 será postada na plataforma no dia 20 de abril, segunda-feira, e vocês terão até o dia 26 de abril para postarem na plataforma a AP1 com as questões preenchidas. A AP1 é composta por 4 questões dissertativas e é importante que vocês leiam com atenção o enunciado da questão. Como será uma avaliação realizada em casa, vocês terão o direito a consultar os materiais, os textos disponíveis nas aulas, mas é preciso que vocês não façam apenas um copia e cola, né? Não traduzir literalmente aquilo que está escrito no texto, mas que vocês façam um exercício de reflexão e de ir além para aquilo que está escrito, fazendo essa relação entre sociedade e educação de uma forma mais crítica, principalmente nesse contexto que estamos vivendo de muitas dificuldades e de muitos tensionamentos sociais. As aulas 1, 2 e 3 fazem uma reflexão sobre a sociedade contemporânea e a sociologia da educação, e as aulas 4, 5 e 6 vão discutir o que é cultura, as concepções de cultura, o conceito de cultura e os diferentes tipos de cultura. Eu peço a vocês uma atenção especial para o texto da aula 1, do professor Rogério, e também para o texto da aula 3, que é o texto 25 do livro Fundamentos da Educação 4, e o texto da aula 6, que na verdade é o texto da aula 2 do livro Fundamentos da Educação 4. É essencial esclarecer que os textos postados na sala de aula virtual, eles também estão presentes naquele livro físico que vocês receberam nos polos. Mas para fins didáticos, nós não seguimos a ordem cronológica daqueles livros, né? Pela nossa experiência com o curso, nós identificamos que essa redistribuição e essa organização própria era necessária para atender as informações contidas tanto no cronograma quanto para atender as questões do próprio planejamento das aulas e das questões que são essenciais na disciplina de Sociologia da Educação. Mas todas essas informações dos textos correspondentes da sala de aula virtual e dos textos correspondentes do livro didático, eles estão presentes no cronograma. Mas é importante frisar que todos os textos obrigatórios que estão na plataforma, com exceção da aula 1 do texto do professor Rogério, eles fazem parte, eles estão contidos nos livros físicos que vocês recebem nos polos. Eu dou uma dica para vocês de pegarem o cronograma, de pegarem as aulas e marcarem no livro o texto que é correspondente a determinada aula. Bom, vamos lá. Na aula 1, o que é importante que vocês possam pensar, né? A aula 1, ela nos traz uma importante reflexão sobre os acontecimentos da sociedade, né? Das mudanças ocorridas em um determinado contexto, mas que interferiram diretamente nas relações sociais que nós percebemos na atualidade. Como, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que alterou a dinâmica, os meios, os modos de produção e das condições do trabalho do proletariado. Como diz o texto do professor Rogério, a Revolução Industrial, na verdade, ela foi um ápice de sucessivas mudanças que foram acontecendo ao longo dos tempos, né, afetando todas as esferas sociais, desde a religião à política, formando uma nova ideologia e uma nova cultura que é visível até os nossos dias. Nós percebemos isso nas escolas, nós percebemos através da fragmentação dos conteúdos, nós percebemos nessa divisão social do trabalho, de não ver a totalidade do trabalho financiado, mas de ver finalizado, mas de ver apenas as partes do trabalho sendo realizadas. Então é um processo aí de alienação e de expropriação do conhecimento que foi sendo gestado e gerado com a introdução da maquinaria, enfim, com as tecnologias. Nem tudo foi um período
de questões negativas, mas um período importante também de questões necessárias, da luta dos trabalhadores, dos sindicatos, enfim, das conquistas dos direitos trabalhistas também que ocorreram nesse período da Revolução Industrial. O texto da aula 1, especificamente, como eu já disse, que é o texto do professor Rogério, ele não está presente no livro Fundamentos da Educação 4, mas ele é extremamente importante e rico para nós entendermos e compreendermos alguns conceitos de 3 autores importantes para a sociologia, que é o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Mas também nós temos disponível do texto da aula 3, que é o texto 25 do livro Fundamentos da Educação, que ele também descreve sobre esses estudiosos, que eles compõem o tripé, digamos assim, né, dos clássicos dos autores da sociologia da educação. Então, esses autores, eles tratam o conceito de desigualdade social, que é extremamente relevante para nós pensarmos não só a sociedade, mas também pensarmos como ele traz intervenções diretas na escola, diretas na educação, né? Eles trazem esse conceito com algumas particularidades, mas isso não significa que uma teoria ou um desses autores é melhor que o outro, mas sim uma explicação diferente acerca de um determinado fenômeno social ou do mesmo fenômeno social. Vamos lá. Para Marx, a desigualdade social ela é inerente, ela faz parte, ela compõe o sistema capitalista. Ela é percebida nas relações de produção pela existência da propriedade privada. E para ele, a sociedade é dividida em classes: a classe burguesa e a classe operária, a classe dos trabalhadores. Nesse sentido, Marx, ele não fala exatamente numa relação de poder, ele não utiliza a palavra poder, mas ele diz dominação. Há uma dominação de uma classe sobre a outra, daquela que detém os meios e os modos de produção e daquela que é subalterna, que não tem outra alternativa senão vender a sua própria força de trabalho. No texto, nós temos o exemplo do tratamento diferenciado que se tem quando acontece uma violência urbana para ricos e para pobres. E é importante a gente pensar, será que esse tratamento diferenciado, será que essa forma de pensar desigualdades sociais, elas também são presentes nas práticas pedagógicas, nas práticas de educação? Há uma educação diferenciada para ricos e para pobres? Há diferenças nas escolas públicas, nas escolas particulares, da rede privada? Quem determina os conteúdos escolares? Quem realiza os projetos curriculares, né? Que interferência há da educação que se realiza numa instituição pública e que tem necessariamente pessoas de origem desfavorecida economicamente e naquela que tem um público que é diferenciado nos seus níveis econômicos? Tem diferença entre ricos e pobres? Isso é uma questão própria do capitalismo? O segundo autor, Durkheim, afirma que a vida social só é possível por meio de um conjunto de normas e regras coletivas que orientam as ações individuais. Esse conjunto de normas e regras, ele vai denominar de fatos sociais. Os fatos sociais são exteriores, coercitivos e gerais. A sociedade determina a conduta social. Para esse autor, as desigualdades sociais elas não podem ser explicadas unicamente com a existência do capitalismo. Ao contrário de Marx, para ele, a divisão social do trabalho ela colabora com a coesão social, não há conflitos. O que forma as desigualdades sociais e o que colabora para essa formação da desigualdade social serão as condutas e as vontades individuais. Durkheim ele vai dizer que nos períodos de transição pode ocorrer algumas falhas, algumas distorções, mas o Estado que é responsável por resolver essas distorções e principalmente no plano econômico, organizar a vida econômica para superar esses problemas que são derivados dessa desigualdade social. É possível nós percebermos a influência dessa teoria na educação? O que dizer da organização das disciplinas, do conjunto de normas e de regras escolares, do regimento escolar? O nosso último autor, que é Max Weber, é referência da sociologia contemporânea.
Ele vai afirmar que não há uma única causa para a explicação de um fenômeno social, uma unicausalidade. Ao contrário, o fenômeno social, para ele, é constituído a partir de inúmeras causas, como, por exemplo, a origem do capitalismo. Weber vai afirmar que o capitalismo não pode ter uma única origem ou apenas uma vinculação econômica como causa única, mas o capitalismo também teve na sua origem uma causa religiosa e, por que não, uma causa política também. Weber diz que o indivíduo é importante nesse processo e ele precisa ser compreendido a partir das suas especificidades e na sua subjetividade. Não é uma teoria individualista. Weber não construiu uma teoria individualista como alguns autores o criticam, mas é considerada uma teoria interacionista. O que isso quer dizer? A partir do momento em que há atribuição de sentidos e significados subjetivos aos contextos sociais. E, portanto, os indivíduos têm sim um papel fundamental nessa construção e nessa definição dos rumos da sociedade, mas eles não são a única causa. Então, nesse sentido, a desigualdade social só pode ser explicada a partir das múltiplas causas, a partir das várias causas que a compõem. No texto 3, a sociologia da educação, nós temos uma discussão sobre concepções. As concepções funcionalistas, as concepções críticas e as concepções interacionistas. Nós vamos falar brevemente sobre cada uma delas. As concepções funcionalistas, elas indicam como o sistema deve funcionar e o papel que a educação desenvolve nele. Foi desenvolvida com base no pensamento de Durkheim, dos fatos sociais, com as oportunidades e as chances que são dadas aos indivíduos, que são promovidas para os indivíduos, frisando, objetivando o melhor desempenho das suas funções na sociedade. Um dos exemplos é a teoria do capital humano, onde o sistema de educação precisa investir na formação de recursos humanos qualificados, cada vez mais qualificados, com as suas especialidades, beneficiando tanto o setor público como o setor privado. Nas concepções críticas, há uma crítica à função da escola nessa sociedade capitalista. Nós vamos ter dentro da concepção crítica as concepções reprodutivistas representadas por Althusser e Bourdieu, nesse texto que vocês vão ler especificamente para P1. Nós temos as ideias da escola de Frankfurt, de Adorno, de Marcuse. Nós temos também a ideia do filósofo italiano Antonio Gramsci e de Foucault. A concepção reprodutivista, ela vai afirmar que a escola é essencial para manter a estrutura social tal como ela se apresenta. Então, ela vai reproduzir a cultura e a ideologia dominante de uma determinada sociedade. Já para Gramsci, há uma relação entre sociedade política, sociedade civil e a base econômica. Em Gramsci, nós vamos ter o conceito de hegemonia, que é essa capacidade de direção, de condução e de controle da sociedade. Ele afirma que a hegemonia da burguesia, ela precisa ser combatida, ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser questionada. E quem fará isso e onde se fará isso? Se fará isso na escola, pela educação. Então, ele acredita que a educação, ela exerce um papel central nesse processo, para que os sujeitos tenham consciência dessa hegemonia dominante e possam transformar a estrutura social imposta por uma outra, mais igualitária, sem exploração e sem dominação de uma classe sobre a outra. A escola de Frankfurt, os frankfurtianos, eles vão discutir o quanto os trabalhadores são influenciados e manipulados pela indústria cultural. O que é a indústria cultural? Essa cultura de massa, que é discutida também na aula 6 e será importante para a P1. O que viriam a ser? Tanto as mídias, a TV, o rádio, hoje para nós, a internet, as fake news, enfim, todas as redes sociais, o quanto elas influenciam, o quanto elas determinam, o quanto elas induzem de maneira acrítica os sujeitos a terem determinados comportamentos ou a terem uma determinada educação em um determinado contexto. Então, por fim, nessa concepção crítica, nós temos Foucault, que analisa as questões microsociais, a micropolítica, as micro-relações entre os indivíduos, essas micro-relações, como elas funcionam,
dentro das relações da igreja, dentro das relações da escola, das prisões. Então, para ele, nessas instituições há uma relação de poder entre os seus membros, que tem por objetivo, sim, disciplinar, controlar, manipular, por meio de saberes e práticas de um determinado ordenamento social. Não só saberes e práticos, em alguns momentos Foucault vai até falar em questões físicas, né? Como essa manipulação e o controle acontecem também não só nas questões da mente, nas questões intelectuais, mas também nas questões corporais. E nós temos aí muitas formas de castigos, nós temos na escola aí toda uma história de determinações de micro-relações que foram sendo influenciadas ao longo do tempo e que foram gerando um determinado comportamento social dentro da escola. Nas concepções interacionistas, elas vão valorizar as interações existentes entre os membros da comunidade e como eles constroem os significados da vida coletiva, da vida em sociedade. Nós temos aqui também uma grande influência de autores que estão mais relacionados à psicologia e à psicologia da educação. Para finalizar essa nossa breve revisão da P1, na aula 6, no texto Tipos de Cultura, que na verdade eu já comentei com vocês no início dessa aula, ou dessa microaula, né? Vamos ser Foucaultianos, que está presente no texto 2 do livro Fundamentos da Educação 4, vocês puderam e terão a oportunidade de reler e relembrar os conceitos de cultura erudita, de cultura popular, de cultura de massa e do conceito de circularidade cultural, que vai destacar o quê? Como os diferentes aspectos, sejam eles antropológicos, históricos e sociais, eles são transversais. O que isso quer dizer? Eles perpassam entre si, né? Como uma cultura, ela vai se entrelaçando na outra sem perder as suas características, né? Há uma circularidade, há uma aprendizagem entre as culturas. Nesse sentido, há uma apropriação, mas há também uma transformação entre as diferentes culturas. E a escola, ele é o espaço, né? Ela é o espaço onde isso de fato acontece, onde há essa circulação de culturas, né? Onde há essa circularidade cultural de uma forma bem presente e bem marcante. Essa foi uma breve explanação dos aspectos principais que vocês devem observar para realizar a P1. Digo que foi breve mesmo porque foi até mesmo generalista, superficial, e peço desculpas por não estar olhando diretamente para a câmera, mas é um sábado atípico de muitas influências externas. É isolamento social, mas também é um período de sensibilidade emocional das pessoas, e eu tenho aqui vizinhos com samba, vizinhos com funk, crianças brincando, pessoas com um cachorro passeando, latindo, enfim, carros. Então todas essas influências que vocês também têm aí na casa de vocês, e eu fiquei preocupada se todo esse barulho iria interferir na gravação dessa aula, e se interferiu de alguma forma negativa, eu peço que vocês depois apontem ou procurem sanar aquilo que não ficou bem compreendido ou entendido. Eu procurei focar realmente no que tratam os enunciados das questões, mas eu peço que vocês leiam com calma e atentos ao que cada questão está solicitando. A sociologia é sempre um convite a pensar as relações sociais, mas a pensar como elas acontecem na educação. Não é uma disciplina apenas teórica, como a gente costuma pensar e observar, não. Elas têm sim influência, elas acabam às vezes por determinar até mesmo algumas práticas pedagógicas que nós visualizamos cotidianamente nas escolas ou em outras relações, em outros lugares, em outros institutos onde a educação está presente. Bom, é a primeira avaliação de vocês. Eu sempre costumo ou ter uma figura, ou ter uma reportagem de jornal, ou ter alguma questão da atualidade que nos faz pensar essas teorias clássicas, ou que nos faz pensar essas teorias mais atuais e contemporâneas da sociologia, sempre relacionando elas
com os aspectos educacionais. Então eu espero que todos vocês estejam bem, foi um prazer, mesmo que virtual, mesmo sem conhecer ainda todos, né? Conheço alguns polos e fui apenas em uma visita inaugural, que não posso também estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tenho, não existe ainda essa tecnologia, mas eu espero que todos vocês estejam bem em suas casas e que realizem uma boa avaliação, uma boa P1. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, tanto a coordenação da disciplina, quanto os mediadores à distância na sala de tutoria e os mediadores presenciais, de acordo com o cronograma que cada um tem estabelecido com vocês aí dos polos. Um grande abraço e até breve.